tem havido aqui e nas redes sociais uma quantidade de fake news, por incrível que pareça, de gente trabalhando contra a população brasileira, distribuindo notícias mentirosas que podem provocar a morte de co-cidadãos. Então, a gente soube que o senhor tomou a iniciativa de procurar os culpados. Eu queria saber se isso já andou, como é que é esse processo, o que pode acontecer com as pessoas que estão fazendo isso. Olha, Luísa, eu de fato estou acompanhando muito de perto esse processo desde o primeiro dia. Tem algumas coisas que são inadmissíveis, né? Tu tá vendo de perto o problema de saques, né? Famílias que não se animam a sair das suas residências com medo de serem saqueadas, casas sendo saqueadas, problemas de violência, muitos casos de violência, até mesmo nos abrigos. Por incrível que pareça, teve jet ski que foi roubado, barco que estava sendo utilizado no resgate que foi roubado, né? E com tudo isso, ainda uma parte da nossa, quando eu digo a nossa, estou falando de todo mundo. Estou falando de quem está na linha de frente, estou falando do Comando do Exército, estou falando da Marinha, estou falando da Aeronáutica, estou falando da Defesa Civil. Parte da nossa força de trabalho é utilizada ou para desmentir fake news ou para tentar administrar o prejuízo que as fake news provocam. Vou te dar um exemplo concreto aqui de Canoas. Em um determinado momento, surgiu aquela fake news de que, por conta da falta de luz no bairro de Canoas, tinha atingido um hospital, tinha sido acionado um gerador, a água teria entrado no hospital, atingiu o gerador e todas as pessoas foram a óbito. Tá? Isso aí rapidamente se espalhou pelo país. Diante da gravidade, da velocidade que essa fake news ganhou corpo, o próprio Exército, quando recebeu a informação, tomou conhecimento da informação, acabou deslocando o efetivo desse hospital. Chegou lá, não tinha nada, né? Na realidade, não tinha acontecido nada daquilo que as redes inundavam naquele momento a informação. Quer dizer, pessoas que poderiam ser salvas naquele momento não foram, efetivos foram mobilizados, gente foi deslocada de outras atividades que estavam, e chegaram lá e se depararam que na realidade não era nada aquilo. E assim tem ocorrido com muita frequência. Uma indústria de fake news. Oi. Ministro, um caso que tomou muito espaço nas redes sociais é esse caso dos caminhões nas estradas, né? Isso. Um famoso coach, eu não sei se o nome é bem esse, mas enfim, espalhou a informação de que, olha, veja bem, estão mandando os caminhões e a Agência Nacional de Transportes está parando o caminhão, está multando, etc. e tal. Uma empresa de comunicação grande, o SBT, chegou a divulgar a mesma informação, né? E os bolsonaristas espalharam isso pelas redes. Eu queria que o senhor trouxesse a verdade, o que aconteceu. Porque o SBT, inclusive, tirou a matéria do ar. Então eu fico perguntando, era mentirosa a matéria ou não era? Mas até o SBT tirar do ar, assim, uma legião sem fim da extrema-direita divulgou isso, inclusive se baseando no fato do SBT ter divulgado, para dizer que é mais verdade ainda. Pois é, então é importante o ministro esclarecer esse fato. Imagina, o ministro que fez um relatório muito minucioso para o Ministério da Justiça, relatando item a item, inclusive com o poder de alcance de cada uma dessas mentiras. Ministro. Olha só, Chico. Primeiro, só para eu complementar a pergunta anterior, eu fiz uma representação na AGU e na Polícia Federal pedindo que fossem formalizados procedimentos para apurar as responsabilidades, para identificar os autores das fake news, caracterizando, né, num momento de calamidade pública, como uma ação deliberada para prejudicar a ação das autoridades no trabalho de resgate e de apoio, especialmente as 70 mil pessoas que estão nos abrigos. E, pelo que eu fui informado, o inquérito já está instaurado. Sim. Né? Já há um inquérito instaurado para que seja apurada essa denúncia. Né?
Com relação a essa questão, Chico, eu acho que é muito importante. Então, logo eu vi a notícia, eu também fui atrás, evidente, né? Quer dizer, a notícia surgiu ontem, rapidamente ela se espalha e ela tira. Ninguém foi multado. A denúncia que surgiu é que as pessoas estavam sendo multadas porque estava sendo exigido nota fiscal de mercadoria que eram donativos. Isso. Isso é mentira. Isso não aconteceu, isso é mentira. Depois eles tentaram dar uma remendada na história, mas é mentira também. Porque o que acontece? Existe um posto de pesagem na divisa com o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e na medida que um caminhão passa e ele está acima do peso, automaticamente a balança acusa. Então, isso é automático, isso não é uma ação de 7.800 e não sei quantos veículos que passaram ontem, seis veículos estavam acima do peso. Um deles era um veículo que estava trazendo donativos. Tão logo foi identificado que se tratava de donativos, mesmo estando acima do peso, ele foi liberado, ninguém foi impedido de transitar. Quer dizer, não existe nenhum caso, não existe nenhum fato de alguém ter sido impedido de passar ou pela federal ou por qualquer órgão de controle porque não tinha nota fiscal ou porque estava acima de peso. Isso é mentira, né? Agora, é evidente que um assunto como esse é um prato cheio para quem quer, numa hora como essa, disseminar a fake news, disseminar a mentira de uma maneira industrial como eles fazem. O Eduardo Bolsonaro fez uma postagem denunciando que o Lula teria ido a Santa Maria, quando na realidade, segundo ele, o epicentro do problema era Porto Alegre. Na realidade, naquele dia não tinha nem chovido em Porto Alegre ainda, né? Quer dizer, o dia que o Lula foi a Santa Maria foi a segunda cidade do mundo que mais choveu. E naquele momento, o centro da crise era a região centro do estado. Agora não é mais. Então, é uma sucessão de mentiras que o Uruguai teria oferecido ajuda e nós teríamos dispensado a ajuda do Uruguai, né? Assim como um conjunto de outras. Isso vai também tirando a capacidade de trabalho das equipes. É muito importante essa oportunidade para que as pessoas saiam. As pessoas estão trabalhando 24 horas por 24 horas. As pessoas estão assim, sem dormir há muitos dias. E mesmo assim, nós temos uma enorme capacidade de trabalho e uma extraordinária, a Heloísa está testemunhando isso, uma mobilização de voluntários e voluntárias, que é uma coisa inspiradora. Se nós, de forma organizada, estamos 50 mil pessoas, mais de 50 mil pessoas, mais de 50 mil pessoas foram resgatadas ou por helicóptero, ou por barcos, ou por operações terrestres. Com certeza deve ter muito mais 200 mil que foram resgatadas pelos voluntários, né? E isso é uma coisa positiva, isso não deve ser... O órgão de comunicação aqui do Estado, eu assistindo, eles vão lá entrevistar uma pessoa, a senhora foi resgatada assim, a senhora foi resgatada por voluntário ou pelas forças do Estado? Qual é o objetivo dessa pergunta numa hora como essa, gente? Todo mundo trabalhando junto. O camarada nem sabe direito quem é que ajudou a resgatar ele na hora. Então estimulam de forma permanente essa disputa, essa desavença. Quando a gente está num grande esforço para poder dar conta de um problema gravíssimo que nós estamos enfrentando. Nós temos 70 mil pessoas em abrigo, gente. Isso significa, do ponto de vista da logística, quase 150 mil quentinhas, mais o café da manhã, mais a limpeza, mais os gêneros de primeira necessidade, mais a higiene pessoal de cada pessoa. Uma grande quantidade de doentes, pessoas idosas, milhares de pets dentro desse mesmo abrigo, totalmente insalubre, onde as pessoas estão comendo, dormindo e sobrevivendo numa situação dramática, num enorme esforço para passar por tudo isso. Tem que gastar parte da nossa energia, parte da nossa força de trabalho para administrar
o que essa gente está fazendo, que é algo criminoso. Eu acho que a gente... Ele gosta muito de falar que nós estamos em guerra, né? Traidor em época de guerra é quinta coluna. Sim. E quinta coluna em época de guerra tem que ser responsabilizado. Então esses caras são os quinta coluna da guerra contra o que está acontecendo. Impressionante. É isso, ministro. Só para reforçar aqui, eu quero agradecer a entrevista, a disponibilidade do ministro Paulo Pimenta de conversar com a gente. A Polícia Federal, então, só para confirmar que abriu um inquérito para investigar esses crimes, né? Essa divulgação de informações falsas, inclusive por parlamentares, influenciadores, também estão nesse balaio dessas divulgações e até sendo repercutido muitas vezes pela imprensa, pela mídia tradicional, né?